Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu quero apresentar para vocês uma fechadura da OM. Essa fechadura, ela está enroscando a chave e o problema dela enroscar é o cilindro. Talvez os pinos dela estejam gastos ou alguma mola quebrada ou contrapino gasto também pode acontecer. Muitos chaveiros usam grafite, coloca grafite e às vezes ela volta a funcionar normal por um tempo, mas quando aquele grafite acaba, a fechadura volta o mesmo problema. Então o que eu gosto de fazer é já abrir o miolo, esse cilindro aqui, eu abro ele, troco os pinos que estiver gasto, ou os contrapinos, ou as molas, já faço uma manutenção geral, porque o meu serviço fica garantido e o cliente fica satisfeito. Vai que você coloca um grafite hoje, passa 2, 3 dias, uma semana, um mês, o problema volta novamente. Daí o cliente não vai ficar satisfeito, ou talvez não vai chamar você mais para arrumar, porque voltou o mesmo problema. Estraga o seu trabalho, você perde o cliente e perde também o respeito, né? O certo é a gente já perder um tempinho e fazer o serviço correto, porque você faz e tem a garantia de que o serviço está bem feito. Para retirar esse cilindro é simples e fácil. Com uma chave Allen você vai retirar esses dois parafusos. Ele é um cilindro bipartido. Pode ver que ele é separado em duas partes. Você retira esses parafusos com uma chavinha Allen e já vai separar o cilindro. E o que acontece? Se o cilindro tiver com problema dos dois lados, você vai abrir os dois lados do cilindro. Mas se o cilindro só tiver problema de um lado, só está enroscando de um lado, só precisa você abrir um lado dele e consertar só o lado que está com problema. Então vamos retirar aqui, ó, o parafuso com a chavinha Allen. É fácil de tirar. Olha o tamanho do parafuso, ele atravessa de um lado a outro para pegar o outro cilindro da outra parte de fora. É uma parte para dentro e outra para fora. Olha, esse é o cilindro bipartido. Ele se divide em duas partes. Então vamos abrir esse, porque esse aqui ele está com problema. E para abrir ele você vai ter que tirar esse nariz aqui do cilindro. E se você não tiver a chave, for o caso de você ir fazer a cópia dele, for no caso de cópia, você vai ter que mexer o cilindro para retirar o canhão de dentro. Neste caso aqui, como eu vou fazer uma manutenção que ele está enroscando, eu vou retirar o nariz do cilindro e eu tenho a chave e consigo retirar o cilindro. Olha, é só retirar aqui esses dois parafusos.
Olha, retirou o parafuso, você tem que estar com o cilindro michado, né? Ou michar o cilindro para retirar esse canhão aqui de dentro. No meu caso eu tenho a chave. No caso desse cilindro, dá para você usar o dispositivo Tetra. É a mesma medida aqui, você pode usar o dispositivo Tetra para retirar o canhão aqui de dentro. Você pressiona aqui, ó, e leva os dois juntos, pressionado. Olha, para que ele não venha voltar. Sempre ele tem que ir junto aqui, ó, pressionado. Outra coisa, cara, que eu quero falar para você também é o seguinte. Você tem que mudar, ó, aqui desse lado. Deixa eu voltar aqui porque eu vou explicar direitinho. Ó, você pode ver, essa parte aqui é mais fina. E essa parte aqui é onde fica os contrapinos e as molas. O que você vai fazer antes de você tirar, você pega a chave e vira o contrário daqui, ó. Aqui tá os contrapinos e as molas. Você pode ver que eu virei a chave o contrário. Aqui ela tá aberta. É igual se você mexer ele. Se você mexer ele para fazer cópia de chave ou alguma coisa, todo miolo que você for fazer esse tipo de coisa, retirar o canhão, você atravessa a chave o contrário dos contrapinos, para que quando você puxar o canhão, as molas e os contrapinos não venham cair na furação do cilindro. Aqui dentro dessa furação, esse aqui é um outro cilindro, mas a furação do cilindro é a mesma. Porque se você colocar ele assim na reta, você vai puxando ele, a mola vai entrar aqui dentro, o contrapino vai entrar aqui dentro e vai travar o cilindro. Tem que prestar bem atenção quando você for desmontar, sempre lembrar isso. Você atravessa o cilindro. Olha, a furação dele vai estar desse jeito aqui. Aí você vai pegar ela e atravessar a chave. A chave fica atravessada, fica contra a furação, ó. A furação vai pegar nesse lado liso aqui, ó. As molas vai correndo e vai pegando aqui, ó. Mola e contrapino, né? Que aqui a mola vai estar embaixo e aqui vai pegar o contrapino. Então o contrapino não vai entrar aqui nessa furação. O correto é esse. Você atravessa a chave. Dessa maneira que eu fiz aqui, ó. Daí você vai colocar o seu tubo ou o seu dispositivo Tetra. Neste sentido, é fácil e simples de fazer. Coloca, olha, não pode folgar, vai direto, porque se folgar também, ele vai cair na furação. Tem que ser tudo junto, ó, coladinho, tá vendo? Ele tem que sair junto, ó. Saiu, travou tudo as molas e contrapino. Então eles estão tudo presos aqui. Quando eu terminar o meu serviço, vou fazer a mesma coisa. Olha, vai atravessado a chave, é o contrário daqui dos contrapino e mola. Os contrapino e mola tá aqui. Ó, você pode ver que os meus pinos estão aqui e eu vou colocar o contrário daqui. Entendeu? Eu acho que dá para entender bem, tá bem explicado. Você assiste o vídeo até você entender, para você não errar, ó. Contrapino do cilindro aqui e mola, e os pinos do canhão o contrário. Olha, e o que eu identifiquei aqui nesse cilindro, ó,
deixa eu visualizar bem aqui, ó. Você pode ver que esse pino, ele tá gasto, tá curto, ele tá bem aprofundado para dentro. Então esse é o motivo de estar enroscando. Você pode ver que os outros estão paralelos aqui, ó. Eles têm que ficar tudo paralelo, não pode ser para fora e nem muito para dentro, que é o caso desse. Por isso que ele está enroscando, porque ele está muito para dentro, ele gastou. Então eu vou trocar esse pino e vai resolver o meu problema de uma vez por todas, sem precisar de colocar grafite e depois eu ter que perder meu cliente ou perder o meu trabalho também, né? Pronto, coloquei outro pino, agora sim, agora ele ficou igualzinho com os outros. Fiz isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente e vou colocar ele aqui, ó, de volta. Não importa o lado que você vai virar aqui, ó. O importante é aqui. Você virou, depois que você girar, ele sempre vai cair aqui, não tem problema. Pode ser virado para lá, pode ser virado para cá os pinos, para você colocar o contrário do outro, né? Ele pode ficar o contrário para cá, ó, ou o contrário para cá, não tem problema. O importante é você colocar ele o contrário daqui. Entendeu? Ó, vou colocar desse jeito. Você pode colocar para assim, ó. Pronto. Aqui ele está ao contrário daqui, né? Pode ver que está ao contrário. Você pode colocar bem de ladinho aqui, ó. O importante é não colocar reto aqui, ó. Que aqui é onde vai estar contrapino e mola. E outra coisa, se eu trocar o pino e ele ainda ficar enroscando, aí eu vou ter que soltar todas essas molas. Vou arrancar aqui o dispositivo, vou soltar as molas e aí vou trocar as molas ou vou olhar se tem algum contrapino gasto ou mola gasta para trocar também. Às vezes a mola também está quebrada, né? Então eu vou colocar ele aqui para mim ver se ele vai funcionar normal. Ó, bem coladinho. E você vai empurrando. Vai empurrando ele até chegar no final. Ó. Pronto. Saí lá do outro lado. Você pode ver que aqui ele está ao contrário dos contrapino e mola. Agora eu posso voltar ele para o lugar normal. Pronto. Aqui ele está normal. Pô, você pode ver que resolveu este problema. Não vai precisar mexer nos contrapinos nem nas molas, porque aqui eu já resolvi este problema. Agora eu vou colocar esse narizinho aqui, ó. E esse aqui não tem como você errar, porque a furação só dá certo se você colocar no lado certo. Ele só vai dar certo de um jeito só, porque aqui, ó, essa furação. Coloca sempre ele retinho aqui, ó, do jeito que tá aqui.
Pronto, esse está montado e resolvido o problema dele. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, que o outro também está com problema. Então eu já vou fazer logo uma manutenção geral nele e deixo os dois já prontinho para uso. Já fica resolvido esse problema de estar enroscando. A fechadura já é muito antiga, já tem bastante tempo de uso, então já é bom logo fazer dar logo uma geral e deixar tudo certinho. Que a pior coisa que tem é você fazer um serviço de metade e depois a pessoa chamar você lá. Isso tira a credibilidade do profissional. Põe a sua profissão em dúvida, né? Porque você foi lá e fez um serviço e não resolveu o problema, ou resolveu de metade. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui ele está aberto e eu vou virar a chave. Caso você mixe o miolo, você tem que deixar ele nesse sentido atravessado também, se for michado. No caso aqui eu tenho a chave, ó. Pode ver que está ao contrário. Pino e contrapino e mola estão aqui nessa reta e a chave eu virei o contrário. Vou colocar aqui o meu tubo e vou forçar para fora. Lembrando que ele tem que ir justinho com o cilindro. Não pode forgar. Se forgar, desmonta. Pronto. Desmontei. Toma cuidado também para não cair nenhum pino. No meu caso aqui eu tenho a chave, eu posso montar novamente. Mas o certo é você tomar cuidado para não cair nenhum pino. E aqui nesse eu tenho outro pino aqui também, ó, que está bem baixo. Os outros tão bom, estão paralelozinho aqui com o canhão. Eu vou trocar esse outro também. Pronto, troquei, já está resolvido o problema do pino. Pronto, resolvi o problema do meu pino, troquei. Agora vou fazer a mesma coisa, vou colocar de volta no cilindro. Ó, lembrando, novamente, não pode esquecer, ó, coloca as furações, os pinos contrários, ó. A chave atravessada novamente. Esse daqui é o sentido dela tá aberto e aqui é o contrário. Coloca de volta novamente, ó. Os pinos estão para cá, ó, e os contrapino e mola estão aqui. Pressiona e não pode soltar, ó. Pronto. Coloquei de volta. Posso girar a chave para a posição correta. Aqui estão as molas e contrapino. E aqui ela já travou. Você girou, não puxa a chave. Se puxar a chave, ela está aberta. Ela vai desmontar pino, contrapino e mola. Vai desmontar tudo o cilindro. Mas o que acontece? Se você fizer isso por um acaso, ou se você tiver com problema nas molas contrapino, você vai usar um dispositivo tetra para você montar o cilindro. Caso ele desmonte também, você usa o dispositivo tetra. Essa fechadura dá a mesma medida. Esse aqui é um dispositivo tetra. Esse daqui não é o original. Esse aqui eu fiz com a madeirinha, eu tampei esse tubo e fiz um dispositivo tetra.
O dispositivo Tetra, quando você colocar aqui para montar, você também não vai colocar ele com essa abertura pro lado dos contrapinos e mola, porque senão eles vão entrar aqui dentro e vai travar. Agora eu vou desmontar todo ele, pino, contrapino e mola, e vou montar com o dispositivo para você ver como que monta facinho com o dispositivo Tetra. Esse aqui não é o dispositivo original, mas é um dispositivo que eu fiz com um tubinho e com a madeira tampei aqui, mas funciona da mesma forma. Ó, vou puxar aqui, vou desmontar todo ele. Ó. Aqui estão meus pinos. Não posso deixar cair nenhum, perder nenhum, senão vou ter que fazer outro. E aqui estão os contrapinos e as molas. Aqui dentro ficou mais 3 enganchadas. São 5 contrapinos e 5 molas aqui dentro. Aqui eu uso uma pinça para colocar essas molas de volta. Ó. Pego a mola e coloco de volta no lugar com essa pinça. Pronto, coloquei as molas. Agora eu vou usar o dispositivo para montar. E eu uso o dispositivo da frente para trás. Aqui é a frente do cilindro e aqui é a frente do dispositivo. Porque se eu usar ele assim, quando eu vier colocar o meu miolo aqui, as molas que estão aqui, elas vão cair aqui dentro e vão enganchar e vai travar. A não ser que você use desta forma. Se você montar errado, não perceber montar assim, com o dispositivo para frente, você pode girar na hora que você for colocar. Ao invés de você colocar ele no sentido das molas, você pode girar e colocar no sentido contrário, porque a mola não vai cair aqui. A mola está aqui, ó. Você pode ver que a abertura do dispositivo está ao contrário. Funciona também, mas você tem que girar na hora, porque senão a mola vai cair dentro aqui e trava. Aqui eu coloco meu primeiro contrapino e vou pegar uma chavinha. Você pode ver quando você coloca, ele já cai em pezinho dentro do cilindro por causa do dispositivo. Aí é só você pegar, baixar ele e empurrar o dispositivo para frente. Cada pino que você coloca, você empurra o dispositivo para frente. Ó, 2,
3, 4, quinto e último. Pronto, montei meus 5 contrapinos. Agora vou colocar o cilindro de volta aqui, ó. Você pode ver que eu comecei por aqui e terminei com a ponta dele para cá. Então aqui eu posso pegar o cilindro e encaixar. Só que também lembrando de uma coisa, você não pode pôr o pino aqui na direção das molas e contrapino. Você tem que pôr o contrário. Você pode ver que aqui está o contrário. Aqui está as molas e aqui está os contrapinos do lado, os pinos do lado. Ó, é um contrário do outro. É só colocar, ó, pressionar. Pronto. Tá montado o cilindro. Esse tipo de cilindro você monta com dispositivo tetra, é a mesma medida. Só que tem outros cilindros menores também, com esse mesmo cilindro, você coloca um tubo, e aí você já tem que ter um tubo mais fino para retirar o cilindro dele. Cada cilindro tem uma medida, né? Às vezes um cilindro é mais grosso, outro é mais fino, às vezes esse dá com tetra, outro não dá. E essa foi mais uma aula. Fique com Deus e até a próxima aula.